Bom dia! Hoje iremos falar sobre o tema higienização. Há vários tipos de higienização: higienização mental, higienização ambiental, higienização dos alimentos e higienização das mãos. Mas hoje iremos focar na higienização pessoal e na higienização dos alimentos. O que é higienização? A higienização é o conjunto de conhecimentos, regras e técnicas que visam promover a saúde e evitar as doenças. Entre as doenças que a higienização procura evitar estão as doenças infecciosas, contra as quais ela se utiliza da desinfecção, esterilização e outros métodos de limpeza. A importância da higienização. A higienização pessoal consiste nos cuidados diários que o indivíduo deve ter com seu próprio corpo. Os hábitos higiênicos não se limitam apenas na preocupação de tomar banho todos os dias ou escovar os dentes após cada refeição, beber água filtrada e outras ações que ajudam a manter o bem-estar do organismo e da saúde. A higiene corporal é os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Os cuidados são essenciais, pois irá evitar que micróbios e outros seres vivos, como vermes, penetrem no nosso corpo e nos causem doenças. É por meio dessa higiene que ficamos fortes e saudáveis. Alguns exemplos de higienização: tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições, escovar os dentes ao levantar, antes e após as refeições, cortar as unhas para evitar a contaminação com as bactérias e lavar sempre a cabeça. Com relação ao banho, é importante estarmos cientes de que, após alguma atividade física ou depois de um dia atarefado, devemos se fazer adequadamente uma limpeza no corpo. Sobre a limpeza das mãos, é fundamental estarmos sempre com elas limpas. Elas devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e de mexer com alimentos, pois é a parte do nosso corpo que mais utilizamos para realizar nossas atividades diárias. Nossas unhas também são de grande importância para o nosso corpo. Devem estar sempre bem cortadas e limpas, pois é uma das coisas que ajudam na prevenção de doenças. Os cabelos devem estar sempre lavados e penteados e devem ser cortados regularmente, pois neles acumulam poeiras e gorduras que devem ser eliminados. Deve-se lavar os cabelos no mínimo 2 vezes na semana, até porque é sempre bom ter o cabelo limpo, cheiroso, brilhante e bem cortado. Outro ponto importante é a escolha das roupas, que é um item necessário para a nossa higiene corporal. O vestuário ajuda a manter a temperatura de seu corpo e devem ser lavadas constantemente e também devem ser trocadas para não causar mau cheiro. Tendo consciência da importância da nossa higiene pessoal para a prevenção de doenças e nosso bem-estar, devemos procurar cumprir os requisitos para passarmos o nosso dia a dia da melhor maneira possível. Higienização dos alimentos. O que é? A higienização alimentar diz respeito aos cuidados relacionados ao manuseio, preparação e armazenamento dos alimentos, de modo a diminuir o risco de contaminação e ocorrência de doenças, como a intoxicação alimentar, por exemplo. Assim, é importante lavar bem as mãos antes de mexer nos alimentos, prender os cabelos e evitar usar anéis e relógios, por exemplo, no momento de prepará-los, pois assim evita-se a contaminação dos alimentos e das pessoas. Por que é importante a higienização dos alimentos? Os cuidados com a higiene na manipulação de alimentos são fundamentais para controlar a contaminação, evitando a formação de bactérias e problemas de intoxicação e doenças relacionadas ao consumo de alimentos. Mas Marília, como evitar a contaminação?
Então, deve levar em consideração o prazo de validade do alimento, condições do armazenamento, tempo de consumo e formas de manuseio do alimento. Dessa forma, é possível evitar qualquer contaminação e preservar o bem-estar das pessoas. É recomendado evitar consumir comidas de rua, pois na maioria das vezes as condições de higiene não são adequadas, o que pode favorecer a ocorrência de doenças, principalmente a intoxicação alimentar. O que pode acontecer quando não há higiene alimentar? Caso os cuidados de higiene não sejam implementados no dia a dia, o risco de contaminação e doenças é muito grande, podendo causar intoxicação alimentar, por exemplo, que pode ser percebida por mal-estar, enjoo, vômito, dor de barriga, febre, perda de apetite e cólicas. Na falta de higiene alimentar, o risco de infecção por vírus, bactérias e parasitas é muito grande e pode interferir na qualidade de vida da pessoa. Para evitar isso, é recomendado lavar bem as mãos com água e sabão antes de preparar os alimentos, evitar usar utensílios de madeira na preparação da comida, pois esse tipo de material favorece a proliferação de micro-organismos. Na hora de preparar os alimentos, prender os cabelos e não usar anéis, pulseiras, relógios e brincos. Evitar usar maquiagem na hora de preparar os alimentos. Manter a pia e a cozinha limpas, evitando a proliferação de fungos e bactérias. Lavar bem as frutas, verduras e legumes antes de armazená-los e antes de serem consumidos. Armazenar os alimentos na temperatura correta para evitar a proliferação de micro-organismos. Criamos um blog com o intuito de conscientizar as pessoas, fazendo com que elas se apropriem do conhecimento a respeito do próprio corpo e os hábitos que contribuirão tanto à higienização pessoal como dos alimentos. Levaremos formas e cuidados que muitas pessoas não têm por falta de informação e pelo fato de acharem que é algo simples e fácil. Dúvidas, façam suas perguntas. E não se esqueçam de passar no nosso blog e dar uma olhadinha. Até mais!